E nessa noite, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre o abraço de um pai que ama. E como é gostoso receber um abraço, né? Como é gostoso quando a gente chega no tempo de reflexão e tem aqueles dois abençoados lá embaixo e já dá logo um abraço na gente. E a gente começa a se sentir querido, a gente começa a se sentir importante. A gente começa a entender que a gente está entrando num lugar que é um lugar onde provém curas, provém transformação. Você não recebe um abraço quando você entra no seu serviço. Você recebe? Você recebe cobrança. Você não recebe um abraço quando você entra no supermercado. Quando você entra para comprar um carro, quando você entra para comprar nada disso. É porque o mundo está preparado para roubar de você. Ele está preparado para sugar a gente. Mas aqui dentro, quando a gente chega pela primeira vez, seja nós quem formos, seja a nossa classe social que formos, seja qual for a nossa história, seja qual for a contribuição que a gente pode dar, não importa. A gente recebe um abraço. E nessa noite, querido, a última noite aqui do nosso TR de 2017, eu quero comunicar para você o abraço de um pai que te ama. Qual que é o significado de Deus dar um abraço na gente? E mais do que comunicar como informação ou de maneira teórica para você, como que é o abraço de Deus, o que consiste, o que está embutido nesse abraço, eu quero que você sinta hoje esse abraço. É por isso que eu estou insistindo, olha, mantenha seu coração aberto. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai dar um abraço em você, no seu coração, na sua alma. E talvez esse abraço vai valer mais do que 1000 palavras. Talvez esse abraço vai ser a resposta que você está precisando. Talvez esse abraço vai ser o tempo de descanso que você precisa. Porque a gente acha que depois de trabalhar o ano inteiro, a gente precisa de umas férias. Olha, férias, me desligar, ir para a praia, ir para o campo, fazer alguma coisa nesse sentido, me desligar de tudo. Gente, isso é bom, isso é ótimo. Eu adoro isso. Mas olha, o que a gente precisa, na verdade, é um descanso que comece de dentro para fora. O mundo ele pode, no máximo, te proporcionar um descanso no melhor hotel. Me fala o melhor hotel fazenda que existe em São Paulo. Pensou aí? O melhor que ele pode fazer por você é um descanso, simplesmente do seu corpo, do seu físico. É um descanso com massagem, um descanso com bastante coisa para comer, um descanso para poder fazer outras coisas. Obrigado, Bruno, que não vai passar do seu físico, que no máximo vai descansar o seu intelecto. Mas muitas pessoas acabam as férias e voltam cansadas emocionalmente e espiritualmente para suas rotinas. Mas para Deus isso não tem sentido nenhum. Porque Deus ele quer trazer descanso e alívio para nossas vidas de dentro para fora, começando com o nosso espírito. Então mantenha o seu coração aberto, porque Deus vai comunicar na sua vida um abraço especial, um abraço de pai, um abraço de alguém que te ama verdadeiramente, de alguém que não está simplesmente em páginas amareladas, de alguém que não é uma história, de alguém que não é um poder, de alguém que é uma pessoa. E assim como pessoa, Ele quer receber o seu filho, Ele quer receber o seu abraço também. Mas você vai descobrir nessa ministração que para um abraço ser efetivo, ele precisa de 2 pessoas. De 2 pessoas que queiram que esse abraço aconteça. Eu vou provar para você que Deus quer te abraçar. Que Deus quer te levar para o lugar de alívio, para o lugar de descanso. Aí depende de você responder o abraço dele. Porque eu não sei se você já foi abraçar uma pessoa, é aquela pessoa que não gosta muito de abraço. Sabe aquele abraço que não encaixa? Fica meio... Você não sabe se você vai, se você puxa, você fica meio assim. Aquele abraço de ombro, né? Você já viu o abraço de ombro? É mais ou menos aqui a mão e o ombro. Tudo bem? Não é esse abraço que Deus quer. É um abraço que encaixa, é um abraço gostoso, é um abraço de pai e filho. Não importa a tua idade, não importa quem você é, Deus ainda é teu pai. E quando você partir dessa vida para outra, Ele ainda é teu pai. E antes de você ter vindo ao mundo, Ele ainda é teu pai. E esse pai que está aqui nessa noite, Ele quer dar um pequeno alívio, um descanso para a sua alma, para o seu coração, para o seu espírito. Então, absorva aquilo que Ele vai ministrar para nós nessa noite. Um abraço ele é tão importante, queridos, que eu estava dando uma olhadinha na internet e tem algumas pesquisas científicas
que dizem que o abraço, ele traz algumas coisas muito positivas para a nossa vida. Uma das coisas positivas é que um abraço bem dado, um abraço gostoso, um abraço onde duas pessoas querem se abraçar, ela libera oxitocina, isso. E esse é um hormônio muito importante para as nossas vidas, que aumenta a nossa imunidade. E o abraço, além de aumentar a nossa imunidade, ele faz com que a nossa memória, ela melhore. Quem está com problema de memória aí? Quem está esquecendo as coisas fácil? Gente, vai dar abraço. Porque a ciência garante que quanto mais você dá abraço, mais a tua memória melhora. Dentre muitas coisas que eu li, não lembro mais. Mas são coisas boas, e um abraço é tudo isso de bom. A ciência está comprovando isso. Agora você imagina, se um abraço de uma pessoa que é um igual a mim, é tão bom assim, você imagina um abraço de um Pai Celestial, que te conhece, desde que você era só um plano dentro da mente dele. Desde que você era só um objetivo dentro do seu coração. Esse abraço cura vidas. E eu quero comunicar esse abraço, querido, porque a gente vem chegando no final de um ano que não foi fácil para ninguém. Você, mais do que ninguém, conhece as tuas lutas. Você sabe o que você passou e o que você está passando. E se você tentar contar para mim, a gente entra nessa linha pastoral e você tentar contar para mim, mesmo que você use as melhores palavras de todas as línguas, talvez o sentimento que vem acontecendo dentro do seu coração não vai ser completamente exposto. Talvez a hora que você contar para mim, eu tenha uma interpretação errada. E até possa pensar, nossa, mas você está sofrendo, André, com isso? Porque para mim pode ser fácil, mas para você não. Mas o nosso Deus que nos compreende e nos aceita da forma que a gente é, um Deus que não é exclusivista, mas que é inclusivo, esse Deus, ele compreende no grau, na medida, no peso daquilo que está fazendo o seu coração sofrer. Ele sabe exatamente o centímetro do ferimento que foi aberto no seu coração nesse ano. Ele sabe a extensão. Ele sabe o que está sendo causado. E Ele sabe o que fazer para resolver tudo isso. Ele sabe o que você precisa agora. Talvez nem nós mesmos sabemos o que nós precisamos agora. Porque a gente olha de repente um problema financeiro e a gente fala assim, o que resolve o problema financeiro? Dinheiro, horas. Preciso de dinheiro. Deus fala, não, querido. Não é de dinheiro que você precisa confiar em mim. Porque quando a tua confiança está em mim, o dinheiro, ele não é tão importante, não chega a ser Deus na sua vida. Então talvez alguma coisa que nem eu saiba, mas que Ele conhece profundamente. E que nessa noite, querido, Ele quer dizer para você, independente de como foi ou está sendo o seu ano, independente daquilo que você vem colhendo, talvez por decisões erradas. E quem é que não toma decisão errada, gente? Quem que é o perfeito aqui? Quem? Talvez decisões que a gente tomou no impulso e que nesse ano, não no começo, nesse ano a gente colheu coisas muito duras. E a gente começa a pensar naquilo que a gente vem colhendo e olhar para a decisão que a gente tomou e isso vem causticando, isso vem matando o nosso coração. Porque eu estou sofrendo do que eu estou sofrendo por causa dessa decisão que eu tomei. E quando eu me culpo pela decisão que eu tomei e não abro mão dessa culpa, eu me afasto de Deus. Eu me afasto do único que pode reverter esse quadro na minha vida. E para alguém que está sentindo uma tremenda culpa sobre os seus ombros, Deus não tem palavras. Deus tem um abraço. Nessa noite Ele tem um abraço. Porque um abraço comunica algumas coisas que palavras não podem. Fato é, quando você está no velório. Quando está no velório, querido, palavras não significam nada. Meus pêsames, meus sentimentos, o que é isso? Naquele momento de dor, o que você faz? Abraço. E talvez, querido, nessa noite não é palavra que você precisa, mas você precisa de um Deus prático que abrace seu coração e que você se sinta abraçado. Sabe por quê? Porque em 2017, você andou sozinho demais. Você tentou resolver as suas coisas sozinho.
E por isso não deu certo. E por isso talvez você ficou paralisado no meio do caminho. E aí quando a gente tenta resolver sozinho, não dá certo, a gente sente vergonha. A gente sente vergonha, se afasta das pessoas que nós amamos, a gente sente vergonha de nós mesmos e a gente sente vergonha de Deus. Nossa, por que eu fui fazer isso? Olha como a minha vida está agora. E se a gente ficar cultivando esse sentimento destruidor, querido, o inimigo ele cumpre o seu papel, roubar, matar e destruir. Mas se nessa noite você interromper esse processo, aceitando o abraço do seu Pai Celestial, um processo de morte vai acabar na sua vida, e o processo de vida vai começar a acontecer em áreas que talvez você já pensou em abrir mão. Nessa noite, querido, eu quero levar você ao lugar de descanso. Deus quer te levar ao lugar de descanso, ao lugar de alívio, ao lugar nele, aonde você possa se sentir como filho de verdade. A resposta desse abraço é sua, se você vai permitir ou não que ele abrace mais do que o teu corpo físico, o teu espírito e a tua alma. Vamos ler a palavra de Deus? Lucas, capítulo 15. A gente vai ler só o verso 20. Lucas, capítulo 15, o verso 20. Você que está com sua Bíblia, abra aí. Lá em Lucas, no capítulo 15, e o verso de número 20, diz assim: Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Alguém tem uma versão diferente da minha Bíblia? Aonde no lugar de pena está escrito compaixão? Lê para mim, André, por favor. Amém. Eu gosto dessa versão porque ele fala compaixão, e compaixão é diferente de pena. A pena é um braço da compaixão, mas a compaixão ela tem um significado muito maior. Ela significa misericórdia, significa perdão, ela significa amor, ela significa empatia, ela significa aceitação. Então nós temos aqui um pai que ele, quando vê o seu filho chegando, ele não fica parado simples e puramente. Ele corre em direção do seu filho e ele se atira ao seu pescoço, ele abraça o seu filho e o beija. Não sei se vocês conhecem essa história, mas essa história aqui é a parábola do filho pródigo. Aquele filho que morava numa fazenda com seu pai, morava num lugar maravilhoso com seu pai, tinha uma posição maravilhosa dentro da casa do seu pai, mas ainda assim ele não era feliz. Mas ainda assim, tudo aquilo que seu pai proporcionava para ele, ele ficava pensando, não, deve ter mais no mundo, eu quero mais, eu quero prazer, eu quero fazer alguma coisa diferente na minha vida. Eu quero ser independente e não ter que ficar sendo dependente do meu pai, falando para ele onde eu vou, o que eu estou fazendo, nada disso. Então ele resolve sair da sua casa. Você pode começar a ler lá do versículo 11, e ela vem em diante até o versículo 31, 32. E ele resolve sair da sua casa. E esse filho, ele passa a ser pródigo. Ele sai da sua casa e antes de sair da sua casa, ele olha para o seu pai e ele tem a coragem de dizer para o pai dele, pai, dá toda a parte da fazenda, de tudo que você tem, que me pertence. Ou seja, quando que uma pessoa recebe alguma herança dos seus pais? Quando? Quando ele morre, correto? Então, a hora que ele olha para o pai dele e fala assim, pai, me dá a parte que me compete da tua herança, para ele, seu pai o quê? Para ele, seu pai morreu. Olha o tamanho da afronta que esse cara fez. Olha o tamanho do peso que ele lançou sobre o coração do seu pai. Olha o tamanho do erro que ele cometeu. Olha o que ele fez. Ele renegou a única pessoa que cuidou dele durante toda a vida. Ele renegou a pessoa que tinha toda a estrutura que ele precisava para viver. Ele renegou a pessoa
que dava segurança para ele. O erro que essa pessoa cometeu foi um erro incalculável. Alguns podem olhar e falar assim, não, mas ele era jovem, mas ele sabia que ao fazer isso, ele estava declarando a morte do seu pai. E como que um pai recebe isso de um filho? Um filho que olha nos seus olhos e com outras palavras está dizendo, você morreu para mim. Esse é esse filho. Esse filho pródigo que pegou aquilo que ele achava que lhe pertencia e ele foi gastar tudo no mundo, ele foi destruir tudo no mundo. Depois de tudo que seu pai fez por ele. Olha o tamanho do erro dele. Eu quero que você comece a pensar no erro que esse cara cometeu e que você traga um pouquinho para a tua vida. Porque quando a gente olha essa pessoa fazendo isso, largando o seu pai e indo viver dessa forma, a gente vê essa pessoa declarando a morte do seu próprio pai, daquele que cuidou, daquele que dava segurança, daquele que trazia provisão para a sua vida, que o tratava com carinho, aquele que carregou ele no colo, que o tratou com amor. E ele declara a morte dessa pessoa, a gente fala, nossa, que pessoa horrível, gente. Que pessoa egoísta. Que pessoa terrível. Mas aí fica fácil, né? Porque o outro, quando faz, é isso. Agora eu queria pensar na gente. Como foi o ano de 2017? Como foi as palavras duras que nós lançamos sobre as pessoas? Como foi as palavras duras que nós lançamos sobre a nossa própria vida? O que a gente falou dentro daquela circunstância que a gente achou que não tinha mais jeito? Como que a gente tratou o nosso próprio coração quando o cliente nos largou? Quando a gente perdeu o emprego? Quando aquela doença chegou na nossa vida? Como que a gente tratou a nossa vida? Como que a gente tratou as prioridades do pai nesse ano, em 2017? Porque aquele filho, ele renegou seu pai. Só que de vez em quando a gente, durante todo esse ano, como não existe ninguém perfeito, a gente pega o caminho daquele filho também. A gente faz o coração do nosso pai sofrer pelas decisões que nós tomamos. A gente faz o coração do nosso pai sofrer por viver a vida sozinho. Viver a vida como se a gente não precisasse de ninguém, de nada. Porque eu cheguei numa posição de independência aonde eu não preciso de ninguém. E quando eu penso dessa forma, eu excluo Deus da minha vida. Em todos os erros que a gente acumula sobre os nossos ombros, não é à toa que os nossos ombros estão cansados. Não é à toa que a gente tem um coração pesado. Porque nós cometemos erros. E erros, queridos, que se você não tratar hoje, com esse abraço que o Pai vai te dar nessa noite, talvez são erros que vão se transformar em culpas e que vão ser arrastados para 2018. E nessa noite, o nosso Deus dá a oportunidade de você zerar tudo isso. Porque aquele filho, ele errou também. E o erro dele foi grande demais. Mas mesmo assim, depois que ele erra, depois que ele vai fazer aquilo que ele quer, ele gasta todo o seu dinheiro, começa a passar fome, ele vai cuidar de porcos, se você acompanhar o texto, ele vai cuidar de animais imundos para eles naquela época, e o negócio fica tão feio que ele sente vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Depois de sair da posição de privilegiado, de príncipe da casa do seu pai, dizer para o seu pai que ele morreu e que ele quer a parte dele, que ele quer fazer aquilo que ele quer da vida dele, ele vai se encontrar no lugar mais baixo e marginalizado da sociedade. E quando ele chega nesse fundo do poço, ele lembra da casa do seu pai. Ele fala assim, quantas pessoas na casa do meu pai têm pão, têm roupa, têm alimento à vontade. Os empregados na casa do meu pai são bem tratados. E olha a situação que eu estou. E nesse momento onde ele traz essa claridade para a sua vida, aonde a sua razão, aonde o seu coração toma uma consciência de que não é fora, de que não é lutando sozinho, de que não é vivendo uma vida independente, que ele vai conseguir alcançar alguma coisa, nesse momento de tristeza,
Que eu repito, foi por causa das ações dele, das atitudes dele. Lá naquele momento, ele resolve ir com seu pai e ter com seu pai. E você pode ver o plano que ele estrutura. Ele fala assim, vou chegar lá e falo assim, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim um trabalhador na tua casa. Porque ele sabia que um trabalhador vivia muito melhor que ele estava vivendo naquele momento. E ele vai com aquele momento, ele vai com aquele pensamento durante todo o caminho. De simplesmente falar para o seu pai que ele queria ser um trabalhador. Porque aquilo que ele fez não tinha desculpa, não tinha dinheiro, não tinha nada que podia ser resolvido. Mas a hora que seu pai vê ele no caminho, querido, a gente chega no versículo número 20. Como que o pai recebe essa pessoa? Recebe com uma cinta? Esse pai recebe mostrando todos os erros que ele cometeu? Esse pai recebe e traz ele para um júri para ser cobrado? Esse pai aceita a ideia dele de não ser tratado como filho, mas ser tratado como um servo simplesmente, como um trabalhador? Não. Esse cara que cometeu esse erro terrível, que massacrou o coração do seu pai, que depois de fazer isso, fez tudo aquilo que o mundo oferecia, e depois terminou numa posição degradante, ele chega diante do seu pai, e quando ele está andando em direção a ele, o seu pai para o que está fazendo, vem correndo e se atira a ele. E se atira ao seu pescoço e dá um abraço nele. Dá um abraço e um beijo. Dá um abraço nele. Tem sentido isso? Depois de ser ofendido como ele foi, depois que o filho fez tudo aquilo que ele fez, receber esse filho com um abraço? Na nossa ótica humana talvez não tenha sentido. Mas esse é o Pai Celestial que nós servimos, querido. Esse é o Pai Celestial que Jesus veio comunicar para as nossas vidas. Esse é o Pai do Pai Nosso. Sabe esse Pai Nosso que a gente repete ele sem entender o que significa, só porque alguém me apresentou isso como uma tradição? É esse Pai que depois de eu ter pecado, de eu ter ofendido ele, de eu ter vivido uma vida independente dele, ainda quando eu estou no fundo do poço, ele me dá um abraço. Ele me recebe no seu lar. Ele me aceita de volta. Esse é o Pai que nós temos. Agora, como que a gente está se relacionando com esse Pai? Com essa pessoa que Jesus veio oferecer como Pai para a gente? Será que a gente está se relacionando com o juiz que é duro demais? E por isso a gente continua levando as nossas cargas sozinho? Porque a tradição me apresentou um Deus muito duro. Um Deus que quando eu estou acertando está ok, mas quando eu erro ele me aponta os meus erros. Será que eu estou vivendo um Deus que é um rei autoritário? E eu simplesmente aceito viver como um servo? Um trabalhador. Venho, sento, ouço a palavra, vou para minha casa e continuo a minha vida? Porque trabalhador não tem parte na herança do pai. Quem tem parte na herança do pai é filho. Trabalhador vem, trabalha, pica o cartão e vai embora. E quantas pessoas, dentro de igrejas, onde a palavra do Senhor é lançada, e ela vem, ela senta, ela pega o cartão e vai embora. Ela aceita a condição de trabalhador. Mesmo que o seu pai esteja com os braços abertos para dar um abraço de aceitação e de compreensão. Mas que nessa noite, o Senhor possa falar de uma forma especial no seu coração. E independente do que você acha ou que você fez, porque se você fez algo tão terrível quanto essa pessoa fez, ainda assim, o que Deus tem para você é um abraço. Primeiro, um abraço para você descansar. E segundo, um abraço para te provar que você sempre foi. E para Ele, sempre continuará sendo o filho dEle. O filho que Ele ama. O filho que Ele quer ver bem. O filho que Ele tem no seu coração. Então não faz sentido a gente levar peso desse ano para o ano que vem. Nós podemos deixar todos os nossos pesos diante do Pai. Porque depois que o filho abraçou o seu pai, ele não conseguiu falar mais nada. Dali para frente o pai começou a cuidar. Lê o texto. O pai fala assim, traz o anel dele,
traz a roupa, vamos fazer festa, o meu filho voltou. Daquele momento em diante, ele estava sendo cuidado pelo seu pai. E talvez, querido, se a gente vem sofrendo demais no ano de 2017, é porque a gente vem vivendo como aquele filho pródigo. A gente conhece um Deus teórico, a gente conhece um cristianismo teórico, um Jesus teórico, mas a gente não vive esse cuidado. Você já recebeu o abraço do Pai nos momentos mais difíceis da sua vida? Você já experimentou essa sensação de, ainda que o mundo esteja caindo à sua volta, você está abraçado e Ele está cuidando de você? A gente ouviu alguma coisa aqui no testemunho da Cida. Parabéns, Cida, testemunho lindo. Das partes aonde o mundo caiu, literalmente, à sua volta. Mas ela continuou abraçada nos braços do Pai, descansando nos braços do Pai. É esse Pai que te convida a deixar todos os seus problemas emocionais aqui. É esse Pai que te convida a deixar a negatividade que acompanhou o seu mundo aqui, que acompanhou o seu ano aqui. É esse Pai que não importa se você está com a roupa rasgada, se você está sujo, se você está do jeito que você está, porque o mundo acabou com o seu coração. Porque pessoas maltrataram você. Porque a circunstância foi dura demais com a sua vida. Ou porque você simplesmente errou. Esse Pai te recebe com um abraço. Esse seu Pai recebe você na sua casa novamente. E não há nada melhor, querido, de que a gente passar essa virada de ano sem fazer falsas festas. Como vai acontecer em N lugares. Natal, vai chegar, ceia de Natal, e todo mundo troca presente. Talvez o presente mais baratinho, né? Mas todo mundo troca presente. Depois vem o Réveillon. E festa, 2 semanas, 1 semana de festa. E depois cada pessoa coloca a sua carga nas suas costas de novo. Pega seus problemas emocionais novamente. Pega as suas feridas. Pega seus desentendimentos com os seus familiares. Pega a sua negatividade, coloca sobre os seus ombros e vai embora. Mas vai embora, tendo um Pai que estava lá pronto para abraçar ele. E nesse abraço, transformar completamente a vida dele. Deixar naquele momento todas as cargas que estavam pesando sobre a sua vida, lá naquele local. Porque o filho não chegou nem a entrar mulambento dentro da casa do pai. Naquele local ele olha e fala assim, tragam para ele anel, tragam roupa nova, tragam tudo para ele. E daquele local em diante, ele é um vencedor. Ele volta a ser filho, por causa de um abraço de um pai. Por isso que não faz sentido a gente ter essas 2 semanas ou 1 semana de festa e pegar tudo aquilo que foi destruidor para o nosso coração nesse ano e a gente entrar no ano de 2018. Não tendo um pai como nós temos. Não, de maneira nenhuma. Não tendo um pai que não te abandona, nunca, em nenhum momento que você esteja passando. Não tendo um pai que tem o seu nome escrito na palma das mãos dele. Tendo um pai que corrige, sim. Tendo um pai que nos convida a mudar, sim. Que nos convida a nos posicionar, sim, sem dúvida. Mas um pai de amor. Um pai que nunca vira as costas para nós. Por isso que nessa noite, nessa última noite de 2017, que tudo aquilo que vem pesando sobre o seu coração fique aqui nessa noite, querido. Não leve embora aquilo que vem maltratando a sua vida. Não leve embora aquilo que fez de você ficar paralisado no ano 2017. Porque o teu pai está aqui. Ele está pronto para o abraço. Ele quer te abraçar. Ele quer. Com tanta vontade e com tanta urgência que ele está aqui nessa noite falando sobre isso. A última reunião ele reservou para falar isso. Vem para cá. Descansa em mim. Talvez eu tentei descansar na minha empresa esse ano. Talvez eu tentei descansar em pessoas nesse ano. Não deu certo. Descansa em Deus. E o abraço do Senhor, ele nos comunica algumas coisas. Primeiro, o abraço do Senhor nos comunica compreensão. Ele compreende aquilo que você está passando. Mesmo que os outros não. Mesmo que a tua família não. Eu lembro de algumas pessoas, de algumas pessoas falando há tempo atrás, quando o problema da depressão começou a surgir
com maior intensidade. Algumas pessoas que não tinham conhecimento falavam assim, a pessoa queria ficar só deitada, não, mas esse cara aí vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E a pessoa, não, mas não consigo. Eu estou com esse problema, não está com problema nada. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, você consegue. Está aí porque não quer fazer nada da vida. Mas o nosso Pai, Ele compreende no íntimo o que você vem passando. E Ele sabe por que você vem dando algumas respostas, que você vem tomando algumas atitudes, porque Ele sabe como o seu coração está. E Ele não te castiga, porque Deus não é um Deus de castigo. Ele não te castiga e não te cobra pelas atitudes que você toma. Mas Ele pede a oportunidade de tratar o profundo da sua alma. Porque quando Ele trata o profundo da sua alma, as suas atitudes mudam. Simples assim. O abraço do nosso Pai é um abraço de compreensão, querido. Você teve falta de compreensão nesse ano de 2017? Coisas que você quis comunicar talvez com o seu cônjuge, com o seu filho. Eles não te entenderam? Deus entende. Deus entende e interpreta cada lágrima que você permite que saia que caia do seu rosto. Ele te compreende. E se você não foi compreendido pelas pessoas que você julga importantes na sua vida esse ano todo, e se essas pessoas, em vez de compreender você, te julgaram, hoje o abraço de Deus traz compreensão daquilo que você vem passando. Permita-se ser abraçado. É muito melhor sair abraçado com Deus daqui, querido, do que sair sozinho novamente para um mundo de incompreensão, para um mundo de indiferença que não se importa com o que você está sofrendo, que vê você na festa dando risada, mas não sabe minimamente o que acontece dentro do seu quarto quando você entra lá e você fecha a porta. O nosso Deus, muito diferente de ficar com você só em festa, Ele entra dentro do seu quarto com você e Ele te compreende lá dentro, quando todas as coisas estão contra a sua vida. O abraço do nosso Deus, Ele comunica para a gente a aceitação. Existem muitas pessoas que, ou a maioria, nós somos assim. Quando a gente quer ser aceito em algum grupo, a gente quer ser aceito em algum lugar, a gente se molda inteiro. Mesmo que aquilo não seja a nossa verdade. Mas a gente coloca máscaras e mais máscaras para a gente ser aceito pelas pessoas. E o fato da gente estar sempre usando máscara, sempre tentando ser aceito pelo outro, isso faz um mal tremendo para o nosso coração. Porque mata quem nós somos de verdade. Porque a gente tem o medo de que se a pessoa me conhecer como eu sou de verdade, a pessoa não me aceite. E eu quero ser aceito no meu trabalho. Eu quero ser aceito nos meus amigos. Eu quero ser aceito onde eu estou. Mas o abraço do nosso Deus, querido, Ele comunica a aceitação na sua vida. Ele te aceita da forma que você está. Mesmo que outras igrejas, que outros locais falam, não, você tem que mudar isso, tem que parar de fazer isso, não, você tem que abrir mão disso, para depois você seguir a Deus. Mentira! O nosso Deus, o Deus que Jesus veio apresentar, o Deus que Ele apresentou e chocou os fariseus, e chocou aquele momento, porque até aquele momento ninguém chamava Deus de Pai. Deus era um cara distante. Esse Pai que Ele veio apresentar como filho dele, esse Pai nos aceita como a gente é. Esse Pai nos aceita, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você está passando. E como a gente tem a necessidade de ser aceito, querido? Mas com Deus você não precisa vestir máscara nenhuma. Com Deus você pode ser exatamente quem você é. Ele te aceita, com as tuas qualidades e com os seus defeitos. Ele te aceita simples e puramente. O nosso Deus, o abraço dele comunica descanso, comunica alívio, comunica suporte, comunica consolo para o nosso coração. O seu coração está batendo em um ritmo muito acelerado, ele está descompensado, ele está num compasso que não é o compasso da vida. O nosso Deus, se você permitir que Ele te abrace nessa noite, Ele vai comunicar consolo para você. Independente de quem você é, independente do que você fez, independente do que você correu atrás do ano de 2017 todo, Ele tem consolo para as nossas almas. Ele tem suporte, Ele tem alívio, Ele tem descanso. E é incrível o tanto de cristão que não vive esse alívio.
que se fosse fazer uma porcentagem de como viveu o ano, vai perceber que viveu a maior parte do ano cansado. Viveu a maior parte do ano, porque não foi um ano fácil, mas viveu a maior parte do ano preocupado, carregando cargas que nunca foram feitas para ele carregar. Mas o nosso Deus é um Deus que comunica alívio, que comunica descanso, que comunica consolo, que comunica suporte. Suporte para enfrentar isso que você está enfrentando. Desista de ficar vivendo sozinho. Desista de enfrentar isso que está diante de você sozinho. Vai para os braços do Pai. É mais fácil lá. Se talvez a resposta não aconteça na hora que eu quero, mas pelo menos o suporte para enfrentar esse deserto, Ele me dá. Ele tem para a minha vida. É menos sofrimento com Ele. O abraço do Pai, ele comunica algumas coisas para a gente. Ele comunica segurança. Ele comunica afirmação. Afirmação da nossa identidade. A nossa identidade como filho. A nossa identidade é que a gente está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa identidade é que nós somos semelhantes a Ele. E que é com essa pessoa que Ele quer tratar. Não alguém que está acabando com a sua autoestima. Não alguém que se olha no espelho e se desvaloriza. Mas alguém que tem a capacidade de olhar Ele no olho. Porque se eu sou a semelhança dEle, Ele trata comigo de igual para igual. Porque Ele é meu Pai, eu sou filho dEle. Agora, se eu não tenho essa questão resolvida dentro do meu coração, eu não consigo minimamente atingir a paz e receber a paz, a alegria, a justiça que Deus tem para a minha vida. O abraço de Deus, ele traz afirmação para a gente. Ele traz perdão, ele traz amor, ele traz compaixão, ele traz misericórdia para as nossas vidas. E se é isso que você precisa hoje, querido, permita que Deus abrace o teu espírito e a tua alma. Porque se o abraço dele comunica todas essas coisas para nós, e se alguma palavra daquilo que eu falei, você está sentindo falta na sua vida, não é Deus que está longe de você. É você ainda que não fez o caminho de volta para a casa dele. É você que não encaminhou essa área que vem sendo roubada na sua vida para perto dele. Porque para perto dele, ele tem tudo isso para as nossas vidas. Faça o caminho de abraçá-lo também hoje. Permita-se ser abraçado por um pai que te ama. E passe um final de ano diferente. Um final de ano onde, nas festas, você não vai precisar vestir nada para provar para as pessoas que você está bem. Você vai poder ir de cara limpa. E mais, comunicar através da sua vida o abraço do Pai para pessoas que estão perecendo. Mas você precisa ser curado. Você precisa ser abraçado. Você precisa ter a certeza de estar nos braços do Pai. Dessa forma, você consegue se ajudar e ajudar o seu próximo também. Experimente, querido. E o abraço do Pai a gente simplesmente sente quando nós permitimos que Ele chegue perto de nós. E a gente sente quando a gente está no pior momento da nossa vida. Nos momentos de dificuldade que a gente sente. Aí, Deus passa a fazer sentido para a gente. Quero convidar o Bruno para vir aqui. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. E nesse momento, querido, eu queria te convidar para fazer algo diferente nessa noite. Eu queria te convidar para você pensar um pouco em todos os pesos que ficaram sobre os seus ombros nesse ano de 2017. Pensa um pouquinho sobre o peso, sobre aquele problema mais grave que você enfrentou e talvez esteja enfrentando. Pensa aí naquilo que massacrou ou que está massacrando o seu coração. Pensa um pouco sobre isso. Pensou? Trouxe ele à sua consciência? Posso fazer uma pergunta? O que você quer fazer com isso para 2018?
É dessa forma que você quer entrar no ano 2018? É sofrendo como você sofreu nesse ano 2017? É carregando esse fardo que você carregou em 2017? Será que 2018 não tem algo melhor para você? Será que vai ser mais um ano de peso? Vai ser mais um ano na sua vida? Mas só que talvez vai ser um ano onde as mesmas coisas sempre acontecem. Aonde nada muda. Aonde não tem espaço para o novo de Deus. É assim que você quer entrar em 2018? Talvez, querido, fazendo aquelas mesmas coisas que eu fiz em 2017, inevitavelmente eu entre assim em 2018. Mas se nessa noite o seu coração está sendo tocado e o Espírito Santo está te convidando a ir justamente de frente com aquele maior problema seu, com aquilo que mais judiou do seu coração, e naquilo que ele mais judiou do seu coração, ele está te convidando a trocar com ele de fardo, a deixar que ele te dê um abraço, e que esse abraço comunique a compreensão dele, comunique o ânimo que ele tem para você, comunique a aceitação e o novo que ele tem para você. Querido, corra hoje para os braços do Pai. Não aceite que mais um ano da sua vida seja roubado. Não aceite que mais um ano da sua vida passe e você nem veja ele passar. Não aceite que mais um ano da sua vida não tenha o cheiro de vida. Não tenha o encanto e as cores que Deus deu para a gente. Não permita, querido, que mais um ano da sua vida esse relacionamento fique da forma como está. E a primeira coisa que você tem que fazer não é correr para resolver a circunstância, não é correr para resolver o relacionamento, porque talvez o teu coração está tão pesado que se você quiser fazer alguma coisa, vai sair alguma coisa errada. A primeira coisa que você tem que fazer é se permitir ser abraçado pelo Pai. E enquanto você não sentir as mãos, os braços dele envolvendo sua alma, envolvendo o seu coração, querido, não dê um passo. Hoje você precisa sentir um Deus prático na sua vida. Um Deus que quer levar você para a casa dele. Que quer te restabelecer como filho. Que quer restabelecer o teu coração. Os teus relacionamentos. Então se você está olhando para isso que é mais importante, que foi motivo de pressão na sua vida, querido, leve isso para Deus agora. Enquanto a gente estiver cantando, interceda. Leve isso para Deus. Fale com Ele. Eu não admito, eu não aceito, Deus, levar esse peso para minha casa novamente. Eu não aceito que esse peso, que aquilo que torturou meu coração, continue torturando meu coração em 2018. Enquanto você estiver falando isso, querido, com toda o seu coração, com toda a clareza do seu coração, o Espírito Santo vai começar a fazer algo diferente na sua vida hoje, essa noite. Você vai começar a sentir algumas coisas que você nunca sentiu. E não é porque eu estou falando, é porque Deus está aqui. E Deus conhece exatamente como está o seu coração e do que Ele precisa. Vamos cantar, vamos louvar a Deus essa noite. E enquanto nós cantamos, interceda pela sua alma. Interceda para que Deus faça aquilo que Ele pode, nos abraçar e nos dar um ano 2018 diferente daquilo que a gente vem passando. Venha, Espírito Santo. Venha sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Venha e abraça o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Noite de descanso. Noite de alívio.